Vamos agora falar sobre rendimento. O que é que acontece? O rendimento, como eu disse no vídeo anterior, ele depende da estequiometria da reação, no sentido em que o reagente limitante permite-nos prever o que é suposto nós obtermos nos produtos da reação. Só que o que é que acontece? Em laboratório é impossível fazer com que uma reação tenha essa previsão. Ou seja, muitas vezes há perda de reagente, ocorrem reações secundárias, ou seja, há coisas que interferem no decorrer da reação química que vai fazer com que o rendimento de reação baixe. E então aquilo que nós queríamos obter não será exatamente aquilo que efetivamente nós obtivemos. Então, significa que vocês podem calcular o rendimento da reação usando sempre em cima aquilo que efetivamente vocês obtiveram, ou em termos de quantidade de matéria, massa ou volume do produto, a dividir sempre pela quantidade que estava prevista ter obtido desse mesmo produto. Ok, então vamos ver aqui alguns exercícios. Vou só tapar e diz o seguinte. O fluoreto de hidrogênio é usado nas indústrias do vidro, de metais e no fabrico de muitos fluoretos inorgânicos. A reação que traduz a sua produção pode ser apresentada pela seguinte equação química. Quando 200 gramas de CaF2, portanto aqui temos uma massa 200 gramas, reagem com excesso de ácido sulfúrico, e aqui já é muito bom porque já nos estou no fundo a dizer que o outro, se é o excesso, então este é limitante, ou seja, já não temos que fazer esse cálculo. Ou seja, com este reagente limitante, obteve-se, e agora aqui esta palavra é muito importante, ou seja, obtém-se. Então significa que a massa de fluoreto de hidrogênio obtida, ou seja, não é prevista. Então a massa que efetivamente se obtida, é 95 gramas. E com isso nós queremos calcular o rendimento. Então, se eu quiser usar as massas, eu vou ter que fazer a massa obtida deste composto a dividir pela massa prevista vezes 100. Então, eu já tenho a massa obtida, falta-me a prevista, só que a prevista é sempre feita por estequiometria. Problema: a estequiometria não pode ser feita com massas. Então, significa que a primeira coisa é converter este para quantidade de matéria, para depois eu poder fazer a regra de três simples que me vai permitir obter a quantidade de matéria esperada do nosso produto da reação e depois convertemos isso novamente para massa, está bem? Por isso vamos ter que andar aqui, andamos aqui um bocadinho às voltas, mas não há muito a fazer. Então, massa molar, vamos buscar o número, a massa atómica relativa do cálcio e depois duas vezes a do flúor. E vamos fazer aqui esta conta, que vai dar 78,08 grama por mol. Então, a quantidade de matéria é massa sobre massa molar, portanto, 200 a dividir por 78,08, que dá com 4 algarismos significativos. E agora fazemos a nossa regra de três simples. Então, com uma mol de CaF2, estava previsto obter 2 mol de HF, mas isso é pela estequiometria da reação. Só que nós não temos uma mol, nós temos mais, nós temos isto. Então, se tivermos isto do reagente limitante, vamos conseguir obter. Agora vamos lá ver. Então, X é o dobro, vamos conseguir obter pela estequiometria o dobro. Vamos obter 5,122 mol. Ok, então se temos e se isto é o previsto, agora vamos passar para massa, porque isto deu-nos a quantidade de matéria de HF. Só que para fazer o rendimento, ou eu ponho massa sobre massa, ou quantidade de matéria sobre quantidade de matéria. Como eles já nos dão a massa deste composto, então vamos calcular a massa molar do fluoreto de hidrogênio, portanto, que é 1,01 mais 19, portanto, vai dar 20,01, portanto, não custa nada. E agora, a quantidade. Ai,
A massa do HF vai ser N vezes massa molar, portanto 5,122 vezes 20,01, que vai dar 102,5 gramas. Ok? Vai para aqui e fazemos o rendimento. Lá está. O mais pequeno é sempre em cima, portanto. E vamos ter um rendimento de aproximadamente 93%. Agora, no exercício 2, diz: o hidreto de lítio, LiH, pode ser preparado segundo a reação expressa pela seguinte equação química. Calcula a massa de hidreto de lítio, ou seja, quanto é que vamos ter aqui em termos de massa, quando reagem 300 decímetros cúbicos de hidrogênio nas condições PTN, sabendo que o rendimento desta reação é 75%. Ok, então vamos por partes. Neste caso, não nos deram informações para os dois reagentes, só nos deram para um. Então, vamos assumir que se nos deram só para este é o que deve estar a limitar a reação. Caso contrário, eu não ia conseguir fazer as regras 3 simples. Pronto. Segunda coisa, não posso trabalhar com volume, mas como nos dão o volume molar, vamos utilizar a fórmula do V dividir por volume molar para passar para a quantidade de matéria. Ou seja, vai dar aproximadamente 13,4 mol. Ok. Então, vamos à estequiometria. Ou seja, eu com uma mol de H2, porque aqui só tem um, era suposto obter 2 mol, porque ali está um 2, de LiH. Mas eu tenho 13,4 mol de H2, então quanto é que era suposto obter de LiH? Então é suposto, pela relação que nós temos em cima, é suposto obter o dobro, que é 26,8 mol. Por isso, não se esqueçam que o início da regra 3 simples, vocês têm aqui sempre a equação, está bem? Aqui, por exemplo, aqui como não tem nada atrás, vocês consideram como sendo um 1, ok? E aqui tem um 2, portanto, vocês partem daqui para depois poderem fazer uma regra 3 simples com os valores que efetivamente nós temos para esta reação. Então, isto é que é o esperado, ok? É o esperado ou previsto. Ou seja, isto era o que era previsto nós obtermos. Só que o rendimento desta reação foi 75%. O que é que isso significa? Os 26,8 mol era de LiH era se eu tivesse uma reação com 100% de rendimento. Mas como o rendimento foi 75%, então, na verdade, então agora o que é que vamos obter? O valor real de lítio. Então, fazemos aqui a regra de 3 simples, que acaba por ser fazer 75% do valor previsto, ou seja, dá 20,1 mol. Pronto, se temos este valor, como eles pedem massa, o que é que vamos ter que fazer? Massa molar do hidreto de lítio. Portanto, o lítio é 6,94 mais 1,01 vai dar 7,95 grama por mol. E a massa é a quantidade de matéria vezes massa molar. Então, vai ficar aproximadamente 160, vamos ter que arredondar, 160 gramas de hidreto de lítio. Aqui no último exercício, por fermentação da sacarose, obtém-se o etanol, de acordo com a equação química. Sabendo que quando reagiram 42 gramas de sacarose, então significa que quando reagiram, ou seja, temos a massa deste, que é 42 gramas, ok? Então eu já vou fazer a massa molar. Eu nem sei o que é que pede, mas já vou fazer a massa molar, que é para conseguir, não interessa massas, ok? Por isso eu interessa-me sempre N.
Então vou ter sempre que passar para a quantidade de matéria. Então 12, 2 vezes 12,01, 22 vezes 1,01, 11 vezes 16 grama por mol. A quantidade de matéria da sacarose é massa sobre massa molar, portanto é 42 a dividir por 222,24. Vamos deixar o resultado com três algarismos significativos. Então, 0,189. Pronto, já temos a sacarose. Agora, sabendo que quando reagiram 42 gramas de sacarose se obtiveram 23 centímetros cúbicos de etanol, ou seja, se isto é o dióxido de carbono, é porque este é o etanol. Então significa que, mas neste caso, ele não é um gás. O gás seria o dióxido de carbono. Então o que é que eles nos deram? A densidade. Ou seja, como a densidade é massa a dividir pelo volume, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Ou seja, vai ser 0,78 vezes 23. Problema. Estou a calcular massa e a massa não dá para depois fazer muitas vezes aqui os cálculos. Portanto, provavelmente poderá dar-me jeito já ir calcular a massa molar do etanol, portanto, 2 vezes 12,01, 5 vezes 1,01 mais 16, que vai dar 45,07 grama por mol. E agora, a quantidade de matéria é massa sobre massa molar. Portanto, 17,94, ou seja, vai dar com 4 algarismos 0,3980. Ok? Por isso, já interpretei tudo o que podia para já do enunciado. Vamos à primeira pergunta. Calcular o rendimento da reação. Então, para calcular o rendimento da reação, eu vou fazer a proporção entre quem? Entre os dois compostos que eu tenho. Ou seja, eu vejo aqui na equação de cima que se tiver uma mol de C12H22O11, que é de sacarose, vou obter 4 mol de etanol, ou seja, 4 mol do C2H5O. Se parto de 0,189, porque foi o valor que nós obtivemos mesmo aqui em cima. Então, quanto é que era suposto nós obtermos? Então, vamos fazer o quádruplo deste valor. Vamos fazer aqui a regra de 3 simples. Era suposto termos obtido 0,756 mol. E quanto é que nós obtivemos? Apenas isto. Então, significa que o rendimento da reação vai ser aquilo que eu obtive a dividir por aquilo que era suposto ter obtido, vezes 100, que vai dar um rendimento de aproximadamente 53%. Agora, na 3.2, ele vai pedir qual foi então o volume de dióxido de carbono que foi obtido nas condições PTN. Então, o que é que eu vou utilizar para fazer a regra 3 simples? Vou utilizar a sacarose, ou vou utilizar o etanol que já está nos produtos da reação? Então faço, se já sei quanto é que obtive deste, então também já sei quanto é que obtive deste. Por agora reparem, é a mesma proporção, é 4 para 4. Então significa que eu já sei que a quantidade que obtive de dióxido de carbono foi 0,3980. Não vale a pena voltarmos a fazer as contas. Ah, agora, o volume, como nós queremos passar isto para volume, então fazemos volume de CO2,
Por isso, o volume vai ser agora o volume vai ser igual à quantidade de matéria vezes volume molar, porque este agora passou a ser um gás, vezes 22,4. E vai dar, com 3 algarismos, 8,92 decímetros cúbicos. Portanto, o rendimento é algo que interfere na passagem dos reagentes para os produtos da reação. Ou seja, pela equação, nós sabemos quanto é que deve ser a proporção correta. Portanto, utilizando o reagente limitante, nós conseguimos chegar àquilo que era suposto nos produtos da reação. Mas, muitas vezes, há ali coisas que interferem e aquilo que eu obtive efetivamente não foi aquilo que eu esperava. No próximo vídeo vamos falar do grau de pureza. O grau de pureza não é, apesar da fórmula ser até parecida, não tem nada a ver com o rendimento. O grau de pureza afeta sempre ao nível dos reagentes e é antes de iniciarmos os cálculos. Portanto, não tem nada a ver com o rendimento. Mas vamos ver isso no próximo vídeo.